9 conselhos para quem quer levar a bolsa um pouco mais a sério. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu resolvi fazer um daqueles vídeos clássicos, onde a gente dá uma lista de conselhos que eu particularmente gostaria de ter recebido antes de ter entrado nesse mercado e provavelmente teria me evitado uma série de prejuízos. Mas agora eu posso tentar passar algo interessante para que você não cometa o mesmo tipo de erro que eu mesmo já o fiz, né? Então vamos ao primeiro, né? Conselho número 1, o que é muito, mas muito comum, é que você começa a dar uma estudada nesse mercado, resolve entrar, acerta e já acredita que virou o rei da cocada preta, o bambambam. Bam, bam. Esqueça isso. Você não é o bambambam bam, bam de nada, você recém começou e é muito mais uma questão de sorte de principiante do que qualquer outra coisa. Então é o seguinte, humildade é a primeira coisa que você precisa ter quando inicia nesse processo todo de aprendizado. Conselho número 2. Analise muito bem quem você está seguindo e quem te inspira. Hoje em dia é muito comum ter dezenas, centenas de pessoas tentando dar conselhos sobre investimentos na bolsa, dica de ouro. Tome muito cuidado com isso, né? Sempre pode ter algum problema em relação ao viés que essa informação está sendo colocada. Hoje as regras, principalmente na questão dos influenciadores, elas ainda não estão muito claras perante a CVM, porque a CVM ela tem, por exemplo, muito bem segregada a questão do que é um gestor, o que é um analista e o que é um distribuidor. Essas três atividades elas estão com as regras muito claras, mas à medida que, principalmente a questão da internet se proliferou, a facilidade das plataformas, dos streamings, deu a possibilidade de surgir uma série de pessoas que acabam tendo cedo ou tarde algum tipo de influência sobre um determinado grupo de pessoas. E até alguns com milhares, centenas de milhares de seguidores. Então, não estou dizendo que não são bons profissionais ou que não dão bons conselhos. Eu apenas estou dizendo, fique alerta, tome cuidado com isso. Regra número 3. Nunca, jamais, anote isso, pegue um papel, jamais coloque 100%, 80%, até 70% do seu dinheiro em volatilidade. Você não deve cometer esse tipo de insanidade, porque o mercado ele passa por períodos muito bons e pode passar por períodos muito ruins. Quem vivenciou a Bolsa no Brasil de 2010 até 2016, vivenciou um período muito, mas de muito tempo de tendência de baixa. E se você precisasse do seu recurso por alguma razão? Então o dinheiro do risco, o dinheiro da volatilidade é uma parte do seu capital, preferencialmente capital de médio e longo prazo, que você tenha a certeza que não vai precisar a qualquer momento. E se num determinado momento você acertar a mão, você tem uma quantidade de dinheiro que pegou uma espiral ascendente no mercado e esse dinheiro se tornou com uma participação bastante relevante no seu composto de patrimônio, faça o rebalanceamento, realoque e deixe tudo mais ou menos equilibrado. Conselho número 4. O Pedro Malan já dizia que no Brasil até o passado é incerto. Então, a regra aqui é diversifique. Diversificação é o último almoço grátis que existe no mercado. Você tem que diversificar em classes de ativo e também em níveis de risco e volatilidade. Então, esse é o grande segredo de conseguir vencer o benchmarking de mercado, conseguir uma remuneração superior e acelerar o processo de formação de patrimônio. Conselho número 5. Esqueça o que o garganta do seu cunhado, do seu vizinho, do seu amigo mais próximo lhe conta em relação aos grandes negócios, às grandes operações que eles estão fazendo na bolsa. Esse tipo de pessoa geralmente só conta quando dá certo. Quando dá errado, fica quietinho, fica pianinho e não fala nada. Então é muito comum a gente ficar ouvindo, porque esse mês eu fiz não sei quanto, acertei, tu não estava naquela operação tal, não. Contar história, tem um monte de gente contando história, esqueça isso. O seu operacional é o seu operacional, a sua carteira é a sua carteira,
E o seu modus operandi é o seu modus operandi. Você não precisa imitar ninguém, não precisa ficar com inveja de ninguém. Você que decide como vai levar o seu processo de aprendizado e o seu nível de risco. Conselho número 6. Na questão de decidir se ter carteira própria de ações ou não, eu costumo dizer assim, eu não gosto de colocar muito menos que 10, 15 mil por ativo. Então, se você hoje tem menos de 40, 50 mil, ou coloque em ETF, escolha uma BOVA11, Small 11, ou até mesmo um ETF de algum setor que você está querendo fazer algum tipo de aposta, ou então divida num número menor de ações. Preferencialmente uma carteira com 4, 5 ativos, já é uma carteira que você consegue colocar um nível de diversificação razoável, entre 4 e 5 ativos no mínimo. E se você pensar em 10, 15 mil, muito menos que 50 mil, eu não recomendaria insistir demais numa carteira própria. Então vai de ETF ou vai num fundo de ações. A partir de 50 mil, aí sim, já abre um leque bem maior para que você consiga montar uma carteira própria com um pouco mais de propriedade. Conselho número 7. Não tente adivinhar o futuro. Um dos piores erros que o investidor pode cometer é a questão de crenças. Ele passa a acreditar numa determinada rota que o mercado precisa tomar, ou ele acredita que o mercado vai cair num determinado momento, ou ele acredita que vai subir, e ele passa a colocar isso como um mantra. Então, tome bastante cuidado em relação a esse tipo de procedimento. Você precisa procurar assimetrias favoráveis ao seu investimento. Por exemplo, quando a Bolsa agora, lá em março, em função da pandemia, veio de 120 para 60 mil pontos, 70 mil pontos, nós tínhamos, no mínimo, uma assimetria bastante favorável para quem tem uma visão de longo prazo. Muitos ativos caíram muito, inclusive com bons fundamentos. Nessa hora, você atira um rol de ações para cima, separa 3 ou 4, compra, que a chance de dar certo é enorme, né? Mas quando agora nós estamos aqui a 102, 103, 105 mil, o mercado ainda não sabe direito o que pode acontecer, a assimetria de risco está um pouquinho pior do que estava há 4 meses atrás. Então, nessas horas, a gente tem que garimpar um pouquinho mais. E não tem que acreditar que vai continuar subindo ou que agora é hora de cair. Tem que procurar essas oportunidades e, obviamente, colocar o famoso colete, né? Aquele tipo de proteção que, se caso algo dê errado, você consiga cair fora rápido. Conselho número 8. Ações, via de regra, são para longo prazo, né? Não que não dê para ganhar dinheiro no curto prazo, dá para ganhar também. Mas, a priori, boa parte dos investidores deveria colocar parte do seu patrimônio em ações visando dividendos, visando o crescimento da empresa e o crescimento do lucro dessa empresa e se beneficiar disso num determinado período longo de tempo. E ficar casado com isso, mesmo que troque algum papel que outro, mas casado com uma carteira de ações. Então, ações, via de regra, é para longo prazo. Então, tem que exercitar a paciência. Se não está dando certo agora, aguarde. Uma hora vai dar. Então, paciência é meu conselho número 8. E para finalizar, meu conselho número 9 é: divirta-se. O mercado de ações, ele é muito, mas muito legal. Em todos os sentidos. Você tem a possibilidade de um aprendizado enorme nesse setor. Se você decidir fazer operações curtas, você tem uma série de estratégias para aprender, você tem adrenalina para colocar na sua vida, você tem condições de ter um emocional alterado positivamente quando dá certo, e você tem a possibilidade também de exercitar como é que esse emocional vai funcionar se der errado. Então você começa a pegar uma casca, você começa a ficar bem mais resiliente, a palavra certa, né? Se você não está se divertindo, se você está só se estressando, talvez seja melhor sair fora disso. E se você chegou até aqui, eu já considero que você é um investidor diferenciado. Porque você está buscando conhecimento, você está buscando melhorar e, obviamente, você está buscando
aumentar a possibilidade de crescimento patrimonial. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dão um like, se inscrevam, assinam a notificação e vai ser um maior prazer vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!